Quantos aqui estão casados? Alguém aqui é recém-casado ou não? Casados há 1 ano, 2 anos, estão juntos há pouco tempo? Não? Todo mundo aqui já é 5 anos? Quem aqui está com menos de 5 anos de casado? Olha aí, ó. Até 10 anos de casado, quantos aí? Olha aí, ó. 15 anos de casado, quem está fazendo esse ano? Eu. Mais de 15, alguém não? Olha aí, ó. Ô, Glória. Glória. Mais de 20? Olha aí. Ô, Glória. Mais de 25? Nós vamos parar para não entregar as idades, tá bom, tá bom. São jovens, né? E agora eu quero te fazer um desafio. Nesse momento. Depois vocês vão entender o porquê. Quero te convidar a olhar para o teu cônjuge. Olha para tua esposa, marido, olha para tua esposa, esposa, olha para o teu marido. Pega as 2 mãos dele. Aí, ó. Quem estiver sozinho, ora. Intercede, ó. Tá vindo lá. Ah, mulher de músico, é isso aí, querida. Faz parte, irmão. Só lamento. Ele por muitos anos ficou assim também. Fazia parte, né? Ó, olha pra tua esposa agora. Olha nos olhos dela. Olha pra ela e diz pra ela o quanto tu ama ela. Eu te amo. Fala pra ela, cara. Fala aí. As qualidades, o que tu admira. Não é pra falar do defeito, fala só das qualidades. Até porque mulher não tem defeito, tá? O que fez... Elas não erram, nunca, nunca. Na verdade, gurias. Olha pra ela e fala aí. E agora, eu vou te convidar pra fazer algo. Continua olhando pra ela, não é pra mim. Ela é mais bonita que eu, rapaz, tá louco? Não é, não? Alfa. Agora eu vou te fazer um desafio. Eu quero te convidar a dar um beijo na tua esposa. Mas não, calma, os malandros já estão todos aproveitando, né? Não, eu vou te convidar a fazer algo diferente nessa noite. Algo que de repente faz tempo que tu não faz. Eu quero que tu dê um beijo na tua esposa, mas aquele beijo de língua, de verdade. Não, tô falando um beijo daquele de namorado. Sabe daqueles sério? quando vocês se conheceram? Sabe? Não tem escolinha lá atrás, hein? Não tem escolinha lá atrás? Tem, ó. Não tem problema. Não tem problema. Ele tá brincando ali, ele vai... Não tem problema. Olha aí. Olha pra tua esposa, rapaz. Olha aí. Diz pra ela o quanto tu ama ela, o quanto ela é especial pra ti. E ó, tasca com um beijão nela aí. Daqueles que faz tempo que tu não dá. Olha aí, ó. Aleluia! Vocês gostaram, vocês vão voltar de novo, né? Vocês vão voltar de novo. Voltar de novo é bom, né? Vocês vão voltar, olha aí, ó. Vocês sabem por que eu pedi pra vocês fazerem isso? Olha aí, ó, já não largaram mais as mãos. Tu vê como é que já muda o ambiente? Amarra, né? Vocês sabem por que eu convidei vocês a fazer isso? Porque hoje, uma das maiores armas de Satanás é acabar com a intimidade do casal. Gente, o casal, ele é composto por 2 pessoas. Só que com o dia a dia, com os filhos, com o passar do tempo, acaba que o casamento ele não é mais só 2 pessoas. Somos eu, ela, os filhos que às vezes querem dormir na cama da gente à torta e à direito. É a sogra que fica doente, vai passar uns 15 dias na tua casa. É assim, às vezes tu quer sair em família e aparece o sogro e tá tudo bem, acontece. Só que o momento, hoje aconteceu comigo de novo, não tem problema. Os dois. Os dois ainda, o sogro e a sogra, entendeu? Mas a intimidade do casal, ela vai ter que ser restaurada todos os dias. E muitas vezes algo que nos faz, continua de pé, agarradinho com ela aí. A intimidade do casal, ela fica quebrada pelo nosso dia a dia. Agora eu vou te convidar a sentar.
E continua agarradinho com ela, não tem problema nenhum. Irmãos, Já deu uma esquentadinha, não deu? melhorou, né? Melhorou, né? Quando a gente era namorado, quantos aqui namoraram por mais de 6 meses antes de casar? Alguns são rápidos, né? Mas, né? 2 meses? Ah, tá. Né? Porque hoje em Mais dia, que a gente, amor. né? Olha, nós foi quase 2 anos, 1 ano e 11 meses, eu acho. Né? Mas olha aí que bênção. E às vezes, irmãos, quando a gente está namorando, a gente até, crente, né, tem que cuidar, né, porque beija em cima, esquenta embaixo. É ou não é? Acontece. Só que com o tempo a gente esquece de beijar. A gente entra num automático em que a nossa esposa, ela não é mais a minha esposa, ela acaba sendo muito mais a mãe dos meus filhos, ela acaba sendo muito mais a minha ajudadora, a minha dona de casa, a que limpa, a que cuida, e ela acaba deixando de ser a minha prioridade. E eu digo para vocês com autoridade de quem muitas vezes fez isso e ainda faz, coloca outras coisas no lugar dela. E não pode ser assim. E o beijo, irmãs, às vezes a irmã, eu tô com vergonha. Não, agora não. Eu sei o que tu quer. Sim, ele quer. Graças a Deus que ele quer. Graças a Deus. Imagina, Alfa, quero ver uma coisa, eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem dos homens aqui gosta de carro? Levanta a mão aí, irmão. Quem gosta de carro? Alfa. Olha. Quem gosta de moto? Alfa 2, aí ó, nível hard, né? Agora, quem gosta de pescar dos homens aí? Olha aí ó, super alfa. Quem gosta de caçar? Olha aí ó, Alfa Master Blaster. Tamo junto. Gosta de caçar, irmão? Gosta de caçar? Tu já deu um tiro em algum animalzinho na caçada? Tu dá o tiro no animalzinho sangra e morre. É ou não é? Acontece. Agora tu já pensou uma criatura que às vezes sangra 7 dias ou mais e não morre, cara? Cara, o bicho é ruim, cara. Tem que ser ruim, meu. Tudo bem. É difícil, é Como sério. assim, né, gente? Uma criatura que sangra uma vez por mês, tá lá, né? Naquela dificuldade. Foi pra isso, pastor, que o senhor chamou nós. Não, pera aí, deixa eu cuidar do irmão aqui. Tá entendendo? Tá Só um entendendo? pouquinho. Então, elas são criaturas diferentes. E já dizia aquele profeta lá, né? Hoje é um irmão de Deus, o Rodolfo Abrantes. Quem conhece o Rodolfo Abrantes? Né? Mas na época lá do velho homem lá, ainda não tinha convertido, né? Ele cantava uma música profética lá, né? Mulher de fases. E é isso aí. A mulher, ela é diferente do homem. Esses dias a minha mulher me falou, amor, tu tem que aproveitar essa semana. Eu digo, por quê? Aí, fala por quê? Ai, não sabia que tinha que fazer isso. Ah, Não tava no script. Porque a mulher, ela tem 4 ciclos, né? No mês. Não só o ciclo menstrual, mas hormonal, né? Então tem a fase... eu não vou entrar nesse mérito, mas são 4 ciclos, tá? E aí eu disse pra ele, essa é a minha semana mais tranquilita. Porque já tinha passado, tava tudo certo, aquela coisa toda. E aí a gente faz, porque a gente tá tentando engravidar novamente, né? Então, a gente, tudo cronometrado. E aí, aproveitar não só no sentido que vocês estão pensando nas suas cabeças. a gente também. Né? Mas no sentido de conversar, né? Porque daí tem dias que tu não pode nem olhar. E hoje Jesus já melhorou bastante, mas coitado. Olha, foi difícil, irmãos. E da TPM, daquelas coisas aradas todas. E depois que os filhos vieram, alguns sintomas em mim ficaram piores. Isso é uma coisa que eu não tenho controle. Né? É uma coisa, e ele, graças a Deus, entendeu isso. E claro que eu não surto, não é, não surto, não é surto psicótico, não é isso, tá? São coisas que, por exemplo, dor de cabeça, eu
tenho muita dor de cabeça o antes período menstrual. E vocês, homens, não fiquem constrangidos de ouvir essas coisas, porque você tem uma esposa. Exatamente. Talvez essa fase, talvez já até passou, né? Tá numa outra fase, né? Da menopausa, que é mais um desafio, Meu Deus. né? É um desafio. Eu tenho grandes amigas na minha volta. Você é guerreiro, viu? Você é guerreiro. E eu vou falar uma coisa para você, homem. A mulher, o pastor Juscelio, ele fala uma coisa, o pastor Juscelio lá de Campinas, do Mevan Campinas, ele fala uma coisa muito legal, que a mulher é que nem a lua, ela tem fases. Às vezes ela tá minguante, às vezes ela tá cheia, às vezes ela tá crescente, e assim por sucessão. Às vezes é uma lua nova. Ué, que é essa mulher? Né? Fica quieto. Só que o homem, ele é o sol. Ele tá sempre ali no mesmo lugar, sempre radiante, sempre brilhante, sempre maravilhoso, sempre querido, sempre abraçando todo mundo. Profetiza. Entendeu? E a mulher não. Não é verdade, gurias? E isso foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Sabia? Foi Deus que fez eu e você, mulher, assim. Claro que nós não vamos utilizar isso para o quê? Dramatizar, manipular, né? Porque a vida segue. Estando nos dias ou não estando nos dias, estando antes dos dias, não é verdade? A vida segue. E eles estão sempre estáveis. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Qual é o doce que eu mais gosto? Qual é o doce que eu mais gosto, amor? Pudim. Pudim. E vai ser sempre pudim. Ela, qual é o doce que tu mais gosta, amor? Depende do dia. Tá entendendo? Aí, às vezes, tu diz pra ela diz, eu queria comer tanto um sorvete. Ela fala, hoje pra mim, amanhã eu vou lá, né? Compro um sorvete pra ela. Aí, chega no outro dia com um sorvete, amor, trouxe sorvete pra ti. Mas eu não tô com vontade de comer sorvete, era ontem. Mas não é verdade? E eu não sou uma pessoa... tá se identificando, né? O espírito da identificação tá vindo ali. Tá entendendo? E, gente... Mas isso é delas, irmão, não adianta. E não é que eu seja uma pessoa... Não, a Pamela não é food, supérflua, graças a Deus, não. Não é isso. Não, isso ela não é. Como é que fala? Indecisa. Eu sou uma pessoa decidida. Eu sei que eu quero. Só que, de fato, a mulher, quando ela tá no período menstrual, se você não sabe, homens, por que o chocolate, ele é uma cartada, mas assim, afinal, quase. Ó. Porque a mulher, até o paladar da mulher, sabia que muda? Por causa de hormônios. Isso não é bobiça, não é besteira. Isso é comprovado cientificamente. Minha mulher é cheia de frescura. Não, rapaz, tua mulher é mulher. Ouviram, homens? E se tem frescura, a gente ora pra sair, tá? Se tem frescura, se tá passando do limite, né? Mas não é, né? Não é. E assim, a gente, durante os anos, a gente vai aprendendo a lidar com algumas coisas. Gente, já teve situações que eu queria sair correndo, entendeu? Hoje eu já tô mais esperto. Quando eu sei que tá mais ou menos para chegar um tempo ali difícil pra mim... Ele sabe melhor do que eu. Ele não lembra. Ela pergunta pra mim, amor, quando é que foi a última... Eu já sei. Como é triste, né? Deus, eu tô sempre cuidando, né? Porque tá sempre cuidando da minha época, né? Pô, né? Tem noção, gente? E quando eu sinto que a coisa tá meio pesada, eu já deixo guardadinho um chocolatinho, um Ferrero Rocher. É verdade. Bombonzinho. Gente, a técnica... E não chega nem perto? Chega perto, larga o bombonzinho e larga de perto, né? Pra ninguém te morder, assim, sabe? Não é assim. E faz parte. E faz parte, mas isso é maravilhoso. Por quê? Porque é o conhecer. Só que às vezes o homem é tão desligado, e isso é da natureza humana. Gente, eu tenho TDAH. Né? Para quem não sabe, é déficit de atenção com hiperatividade. Então eu tô falando com vocês aqui, imagina uma mulher organizada. Pensa numa mulher assim, ó, que ela chega... Para vocês terem uma noção, a gente veio aqui, a gente parou aqui na esquina aqui antes das 6h30. Antes das 6h30. Só que a gente não sabia onde é que era. A gente olhou na esquina ali, achou que era por ali, a gente seguiu mais um pouco, aí foi lá, parou, tomou um café no posto ali, né? Mas antes das 6h30, porque Deus me livre ela chegar atrasada. E se eu deixar, eu sair de casa faltando 10 minutos pro compromisso, né? E tá tudo certo. E ela é impossível, porque somos duas pessoas totalmente diferentes, entende? Mas o que acontece? A gente tem que aprender a lidar uns com os outros, com as nossas diferenças.
Às vezes ela tem vontade de me matar todos os dias. Eu incomodo todos os dias. Eu digo pra ela, amor, tô chegando. Ela sabe que é 1 hora depois. 15 minutos eu tô aí. Daí eu falo assim. Ó, eu tô vendo só as irmãzinhas. Eles... Aham. 15 minutos meus ou 15 minutos teus? Daí eu aí digo, ele fala, são os meus 15 minutos. Já sei que é meia hora. Eu digo, é os meus. Daí ela já sabe que, né? Se ele não, são 15 minutos teus. Ah, daí eu sei que é 15 minutos mesmo, entendeu? Então a gente vai sabendo lidar com o dia a dia, com o temperamento. Quem aqui é sanguíneo? Levanta a mão. Se vocês sabem o que é temperamentos? Sanguíneo. Vocês conhecem temperamentos? O sanguíneo, para quem não sabe quem é, existem 4 temperamentos. Não é o horóscopo crente, tá? O pessoal tá dizendo que é o horóscopo crente. Não é. Os temperamentos, eles sempre existiram, tá? E hoje, cada vez mais, todo mundo tá aprofundando, né? Só que é muito legal a gente saber, pra gente entender como o outro é. Porque são temperamentos. Não é comportamento, é temperamento. Então, o sanguíneo, ele é essa pessoa vibrante, essa pessoa que onde chega. Bandeira do divino, sabe, assim, a bandeira sabe? do divino, mas também por sua vez. Cheguei, Brasil. Isso, também, viu? Sanguíneo. Por sua vez também é mais. Tem alguns que são mais com raiva, tem mais raiva, são mais explosivos. Tem outros que são menos. O Rony, graças a Deus, ele não é tão explosivo, ele é intermediário. Mas tem gente que é sanguíneo, que a gente brinca hemorrágico. Que a pessoa, tu fala um A, deu. Sabe aquela pessoa que tu fala um A e geralmente é sanguíneo. Tem os coléricos, né? Tem os coléricos que o quê? São pessoas que tendem a ser mais organizadas, mais racionais, mais... detalhistas no sentido de coisas práticas do dia a dia. Sem coração, ele diz. Sem coração, insensíveis. Ou seja, porque tu casou comigo, né? E a tendência é o quê? Sempre pela praticidade, resolução, objetivo. O sanguíneo é pessoas, relacionamento, tá? O sanguíneo, resumindo, é relacionamento. Pastor, né? Foi Deus que fez ele assim, entendeu? Tu pensa. E melancólico. O que é o melancólico? Não é a palavra em si do melancólico, mas a tendência do melancólico é o quê? Sentir mais. Então, se ele está triste, ele está triste. Se ele está feliz, ele está feliz. Entendeu? Então, o melancólico, ele tem a tendência de sentir mais as emoções, de externá-las também mais. E o que acontece muitas vezes? Acaba que ele é muito perfeccionista, só que o perfeccionismo dele acaba que tudo vai ficando para trás, porque ele precisa que esse celular fique exatamente como ele quer que fique. Só que o mundo passou e o celular continua ali, entendeu? Então, ele geralmente é mais demorado, é mais prolixo, é mais demorado. E o fleumático? O fleumático é aquele que tu olha pra cara, tá feliz, tá triste, tá com muita raiva. Tá vibrando de felicidade por um jogo do Brasil que ganhou 3-0 ontem. Esse é o fleumático. O mundo pode estar caindo, mas o cara e a mulher estão ali. Então, esses são os 4 temperamentos. Existe um errado e um certo? Claro que não. Claro que não. Existe o teu temperamento. Ah, querem colocar a gente numa caixinha. Não se trata disso. Se trata de tu te entender e entender o outro. Quando eu entendi que o meu marido era sanguíneo e TDAH para me ajudar, foi muito mais fácil, foi muito mais leve. Não que seja, meu Deus, muito fácil. Porque muitas vezes ela achava que eu fazia o quê? Que eu fazia de propósito? propósito. Era pra mim. Não, tu só faz isso aí de propósito. Não, tu não pode estar fazendo de verdade. Gente, é uma coisa assim, ó. Se eu tenho... Quantos dias que o pastor nos chamou? Vamos dar um exemplo, conjecturar. Não, tem uns 2 meses já, foi no café passado, esse café. Então, fazem 2 meses. A gente sabe que tem uma agenda às 19h30. A criatura saía às 10, tipo assim, 19h20, lá da alvorada. Não, aí eu dizia assim, tu só pode fazer de propósito, porque não é possível, tu sabe que tem há 2 meses, tá entendendo? Racionalmente isso pra mim não entrava. Então... E aí, daí o BO acontecia, né? Isso eu tô dando um exemplo, né, num todo. Pensa, gente, que difícil pra mim.
Pensa que difícil. Só que ele, por sua vez, ele se cobrava porque ele também não conseguia entender porque ele era assim. Exatamente. E aí eu via o sofrimento dele, só que eu tava com tanta raiva que eu queria despejar nele. Porque tu imagina, olha só, e o meu nome? Imagina o pastor Taylor, a pastora Tatá. Bom, vou falar Tatá. Eles confiaram para nós. A gente tem um compromisso, se eu dei isso, aquilo, isso. E aí o BO acontecia, tem noção? E ele, por sua vez, via uma pessoa extremamente rígida, inflexível. E ele entendia, Grossa. Ela não me ama, ela não me compreende. Tá entendendo? Por que você precisa entender primeiro você e depois o outro? Porque eu falava para ele, eu não preciso do teu dinheiro, eu só te amo. Eu não tinha mesmo, cara. E o que ele entendia? Nossa, meu Deus, ela tá me... Eu não sou nada. Daí ele trabalhava. Por que eu falava isso pra ele? Porque na cabeça dele, se ele trabalhasse, ganhasse, homem, né? Provedor, faz parte do DNA de homem. Provisão, segurança, né? E eu dizia, mas eu não quero o teu dinheiro, eu casei pra ter você. Eu não casei para ter o teu dinheiro ou para ter os teus bens. Ele entendia completamente ao contrário. E ele, por sua vez, entendia, sabe o BO acontecendo? Aquela confusão, assim, aquela falta de comunicação, de intimidade. Isso, e não é só a intimidade, quando a gente fala, gente, não é só remeter ao leito. A intimidade, ela é a conversa. Ela é um impartir do dia. Às vezes, pensa que essa criatura fala. Pensa que fala. Assim, nas riquezas dos detalhes, ele fala. Aí ela diz assim, vamos? Não, aí eu digo assim pra ele, conclui. Por favor, conclui. Conclui, pelo amor de Deus. Só que tipo, você tá meia hora falando da mesma coisa. Eu digo, conclui, por favor. E aí, só que por muitas vezes, eu não queria ouvir. Porque eu não tinha paciência, gente. Pensa que eu, como colérica, eu tenho 388 coisas para fazer. Então, fala de uma vez, entendeu? Fala de uma vez. Porque se eu vou contar para ele, olha só, que nem ele pergunta, como é que foi o culto ontem? Foi uma bênção, foi isso. Pronto. Parte para outra. Tá entendendo? Ele, se tu perguntar, deu. Senta que lá vem história, lembra? Senta que lá vem história. Então, essas são as nossas diferenças. E trabalhar com as diferenças é muito complicado. Não é verdade? E quando a gente fala sobre isso, fala sobre o relacionamento, fala sobre essa questão dos temperamentos, por que eu pedi para ela tocar nisso aí? Porque muitas vezes nós não temos um casamento 100% sadio, não é falta de Jesus, não é falta de amor, não é falta de intimidade, mas porque a gente não conhece a pessoa que está ao nosso lado. Às vezes a gente não conhece essas particularidades do corpo humano. Vou dar um exemplo para vocês. A mulher tem toda a questão hormonal. Então, vai mudando o ciclo de hormônio, ela vai mudando, e aí cada dia é uma mulher, que nem a gente estava falando. Só que às vezes o homem, ele também passa por situações durante a sua vida que muitas vezes ele só engole. E o homem, por ser o provedor, por ser aquele cara que ele tem que dar o destino para sua casa, tem que ser o cara que vai realmente, não, eu vou ser o provedor. E não se trata de dinheiro, tá? Porque às vezes o cara pensa, mas a minha mulher, por exemplo, ela ganha mais do que eu, ela é médica, sei lá, ela tá bem empregada e eu não tenho a mesma estabilidade. Mas tu é quem é o provedor espiritual da tua casa, é tu quem é o sacerdote, é o emocional. Então não se trata sobre dinheiro, se trata sobre o teu papel sacerdotal na tua casa. Entende? E, irmãos, essa questão do homem, há um tempo atrás eu fui no médico, eu estava desanimado. E eu achei que eu estava passando por uma depressão. E eu digo, não, eu estou passando por uma depressão, eu vou ter que tomar alguns remédios, e é depressão, e é não sei o quê. Né? Comecei a ter uns pensamentos assim muito ruins. E aí eu fui no médico, vamos pegar os teus exames, e começou a fazer todos os exames. Aí ele olhou, porque eu disse para ele, doutor, eu não tenho nem vontade de sair para trabalhar de manhã. E não é porque tá frio, porque quando tá frio também é bom ficar na cama, né? Ainda mais agarradinho, né?
Mas não era esse o problema. Aí ele olhou, cara, vou te falar uma coisa, ô Ronaldo. Olhei aqui teus exames, eu também olhei, já olhei tudo, né? Já fui no Google, olhei, não, tá tudo certo, tá dentro ali, né? Já, quase médico, né? Depois que eu vi o Google, né? A gente vai ali, coloca ali, né? O doutor Google, e aí, né? Se tu tá com dor de cabeça, é câncer, né? Não, já começa por aí, né? Então tu já fica assim, mas tudo bem, eu olhei meus exames ali, né? Ah, hormônio isso, não sei o que, testosterona, 214, não sei o que. Eu digo, ó, testosterona do homem tem que estar entre 214 e 600, 700 lá, e eu, não, tá 214, tá bom. E aí o médico olhou, cara, isso aqui é uma testosterona de mulher. Aí eu, ué, como assim? Não, cara, não, mas tá dentro do que diz ali o índice, né, o mínimo máximo. Cara, mínimo é mínimo do mínimo, tu tá ali do mínimo, tu tá, né, molhando já o corpinho na água. E eu, tá, mas não é o suficiente? Cara, tua testosterona tinha que estar de 500 pra cima, cara. E aí eu, tá, mas, né, mas, doutor, continuo firme, doutor. Não te preocupa que essa aí é a última parte que movimenta, né? E ela ainda olhou, não, doutor, mas ele não, ele tá tudo certo, né? Mas eu andava desanimado, eu andava achando que eu estava em depressão, já achava que era demônio, sabe? Tu já começa a viajar, tu já não sabe. E aí tu já começa a se sentir mal, eu já comecei, digamos assim, tudo pra minha mulher, já não me ama mais também. Então tu começa a viajar, por quê? Porque os teus hormônios, a tua parte fisiológica, a química do teu cérebro não tá boa. Então ele olhou lá meus exames, cara, temos que tratar isso aqui. Pô, mas eu tenho só 43, doutor, né? Mas tua testosterona tá baixa, tem que corrigir. E aí comecei a fazer o tratamento lá de reposição hormonal de testosterona. Não, já mudou de vida. Já voltou o ânimo que estava antes assim, normal, porque agora eu tô com a testosterona normal. Mas tu imagina, se pro homem, né, baixou a testosterona um pouco ali, eu já fiquei malzão, imagina pra mulher que tá sempre mudando essa questão hormonal. Por isso que é importante nós, como homens, sacerdotes, alfas, entendermos. Às vezes, e mulheres, por que eu falei sobre o beijo na boca? Porque muitas vezes o homem, ele se sente que ele não é amado. Ele sente falta de amor. Por quê? Porque o beijo na boca é como se fosse uma validação do teu amor pro teu marido. Vamos lá, quero ver os alfas aqui. Quantos de vocês gostariam de beijar mais do que vocês beijam as suas esposas? Levanta a mão aí. Ó, eu gostaria de beijar mais a minha esposa, entendeu? Mas às vezes eu chego em casa, né? Amor, um beijo. Não, beijo daqueles, né? Tipo assim, aí, não, agora não, eu tô trabalhando, tô fazendo minhas coisas. Eu sei o que tu quer. É exatamente isso que eu quero. Mas sabe, irmãos, é uma construção, e eu quero trazer isso pro relacionamento de vocês. Que essa intimidade, ela volte ao casamento, que essa intimidade volte, porque esse comportamento de marido e mulher, de carinho, de afeto, para os filhos é algo sobrenatural. Vocês vão criar filhos afetuosos, vocês vão criar uma boa estrutura para eles olhar e ter um bom exemplo de um relacionamento sadio. Porque, irmãos, quando a gente tem intimidade com o nosso cônjuge, não tem espaço para entrar outros pensamentos. Não tem espaço para entrar outra pessoa. Não tem espaço para o inimigo fazer morada. Agora, quando a gente começa no automático, oi amor, tudo bem? Oi amor, tudo bem? Oi amor, cheguei. Né? Daqui a pouco eu tô assim, e aí cara, beleza? Minha irmã? Não, é minha esposa. É a minha metade, é a minha melhor metade. É o meu melhor lado. Então nós temos que valorizar a nossa esposa. E mulheres, valorizem o seu marido. Mas maridos, lembrem-se, não se trata somente de trabalhar, mas também não vai ser vagabundo, né? Vamos trabalhar. Mas tem que ter o meio termo. Sabe? Acho que foi segunda ou terça-feira, eu estava no mercado com os meninos. Fui lá no mercado e eu olhei uma florzinha. Não era uma flor cara. Era um potinho de folhagem lá com uma flor bonita. Eu olhei, pá, que florzinha bonita, olha só.
Não se compara a beleza da minha esposa, né? Mas eu acho que ela vai gostar. Eu comprei e levei. Não se tratava do valor da flor, mas se tratava do gesto. E eu sei que quando ela viu a flor, ela ficou muito feliz. Ah, mas Dia dos Namorados foi semana passada. Foi, mas não quer dizer. Nós temos que estar sempre alimentando aquilo e a gente esquece. A gente brinca lá em casa que o agro é forte. Então, sempre tá plantando, entendeu? Uma hora colhe. Então, né? A colheita é certa. Às vezes colhe antes, às vezes colhe depois, mas o agro é forte. Temos que plantar. E não é só para isso que vocês estão pensando, tá, suas mentes? É para todas as coisas. Às vezes planta menos, né? Às vezes planta mais. E vocês, mulheres, a gente, né, que quando ele fala do beijo, é muito isso. Só que daí a gente dá uma lista. Se tu fizesse isso, eu te beijava mais. Se tu fizesse aquilo, eu te beijava mais. Se tu tivesse aquilo, não é verdade? Primeira coisa que vem na nossa mente, quando ele falou isso, não agora, né? Se tu ficasse mais em casa com a gente, não trabalhasse tanto, talvez eu te beijasse mais. Se ela me beijasse mais, talvez eu não trabalhasse tanto. Tá entendendo que alguém vai ter que quebrar esse ciclo? Alguém vai ter que quebrar esse ciclo. E nós fomos chamadas para ser mulheres de Provérbios 31. Aquela que quem a encontrará? Será que o teu marido encontrou ela? E não é fácil. O casamento, ele muitas vezes, diariamente, é um morrer para nós mesmas. E nós mesmos, né? Porque os homens também. Cada um tem as suas dificuldades, os seus, além do seu temperamento, né? Tem os seus desafios. E uma das chaves importantes do relacionamento a dois é o perdão. É o perdão. É o perdão diário. É o perdão sem reservas. É o perdão que cura. Tem um louvor que fala, né? O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Ele sara o quê? Teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Então, ele sara as nossas almas. E a alma, ela rege as nossas emoções. Então, quando eu perdoo o meu cônjuge, além de exercer um mandamento, porque eu fui perdoada. Eu fui perdoada primeiro. Eu estou perdoando aquele quem eu escolhi. Ou alguém de vocês casou, porque foi o pai que mandou. Foi obrigado. Ou botaram a faca no pescoço de vocês e casaram, não? Todo mundo, graças a Deus nós moramos no Ocidente, né? Não é casamento arranjado. E tu sabia que a probabilidade nos ocidentais de dar errado é muito menor do que aqui? Que a gente escolhe? Que loucura isso, né? A gente escolhe e ainda se separa aqui no Brasil. Tá amarrado e repreendido em nome de Jesus essa estatística. Mas no Ocidente, no Oriente, a probabilidade de separação é quase que nula, gente. Tem noção? Sendo que o pai e a mãe escolheram um ao outro. E com esse perdão diário. E mais do que o perdão diário, tá? Quantas vezes a gente errou com a nossa esposa? Tu concorda, amor? Não, tu não tem que concordar. Tu não tem que concordar. Eu sou o sacerdote. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega, o princípio. Não, imagina. Não, tem que ser submissa. Tem que ser submissa. Imagina, quantas vezes a gente já não falou assim com a nossa esposa? Tem que pedir perdão, irmão. É difícil. Mais difícil ainda é ela te pedir perdão por alguma coisa. Mas tudo bem, isso é outra conversa. Vamos ler a Bíblia, né? Melhor, vamos trocar de assunto. Efésios 4, 32. Quer ler, amor? Antes, sede uns para com os outros, benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros. Aqui fala de casamento? Uns para com os outros. Então, tu imagina o cara que tu escolheu para viver o resto da tua vida. Se aqui diz um para os outros, ou seja, qualquer um, tu imagina o teu cônjuge. A importância dentro dos uns para os outros que ele tem. Tá entendendo? E o que eu falo sobre essa questão do perdão? Porque eu já errei muito com a minha esposa. De todas as formas, eu já tive que pedir perdão, já tive que fazer o caminho de volta. E o perdão, quando ele é realmente liberado, ele é transformador. O perdão liberado, ele é transformador. Porque eu também tive que perdoá-la. Então, porque todos erramos. E todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Mas às vezes a gente, não, mas ele errou mais do que eu, ele erra mais do que eu. Ao teu ponto de vista. Mas, que nem a gente fala sobre pecado, existe pecadinho e pecadão? Existe o pecado e existe o que aquele pecado vai resultar. Mas tudo é pecado. Se é pecado, entende? Então, quando a gente perdoa, a gente decide perdoar, aquela coisa que tu perdoou, ela tem que ser entregue lá no mar de esquecimento. Apesar de que muitas vezes a mulher, ela tende a lembrar de coisas que a gente não lembra. Do tipo assim, não, mas eu lembro lá que em 1999, lá no início do nosso relacionamento, não, mas a gente era amigo da escola. Não, mas eu lembro disso, que uma vez tu olhou pra guria do... Sabe? A mulher lembra dessas coisas, entende? Não, mas do dia que a gente casou, tu não olhou com os olhos de amor pra mim quando eu estava entrando na igreja. Como não eu olhei pra ti? Não, tu não estava prestando atenção em mim. Sabe? São pequenas coisinhas. Mas quando a gente perdoa, irmão, a gente perdoa mesmo. Só que a falta do perdão, ela adoece. Ela nos adoece. Quando a gente não libera perdão, é nós que ficamos doentes. Ah, mas foi ele que errou comigo. Mas tu entendeu, pede perdão. Ah, mas não, ela que está errada, não vou pedir perdão. Não, tu não conhece a minha mulher. Meu irmão, olha a Eva. Tu não conhece a minha, daí diz pra ele. Não, eu não vou falar isso, eu não tô louco. Eu quero dormir na cama hoje. Tô com planos já para essa noite. Entendeu? Se meus gurizinhos deixarem, né? Porque, rapaz, eles sentem o cheiro, assim, não é possível, né, eu não gente? sei. Meu Deus do céu. Os meus gurias Pensou, assim, eles já estão lá. Se eu disser alguma coisa pra ela, vamos conversar mais tarde hoje. Cara, tu pode ter certeza que daqui a pouco tá os dois na minha cama. A gente quer dormir com vocês. Não, tá de sacanagem. Não, tem dias que a gente olha assim, tá tudo já esquematizado. Quando vê, tá os dois. Os planos são frustrados. E aí, tipo assim, não querem dormir e até que eles botam a gente pra dormir. Não, é verdade. É triste, gente. Estão se identificando. Viu o espírito da identificação? E os pilares, né, do perdão bíblico no casamento. Quais são os pilares? São perdão sem fim. Sem fim. Mateus 18:22. Não precisa abrir pra gente ganhar tempo. Ensina, né? Jesus ensina perdoar 70 vezes 7 por ano? Por cada década? Não, por dia. 70 vezes 7 por dia. Então, hoje a meia-noite acabou. Amanhã, zero. 70 vezes 7 por dia. Tem noção? E aqui, mais uma vez eu falo, não se trata de casamento, que o Senhor estava falando uns aos outros. Então, ainda mais com o meu cônjuge. E outro pilar importante é o apagar o histórico. O amor verdadeiro, ele não guarda ressentimentos ou uma lista de erros. Aquilo que o Rony estava falando. De
lá em 1999, eu era uma criança, não sei tu, né? Eu era adolescente, sou jovem. Tem uma lista de erros, uma infinidade de cobranças, de tristezas a ser cobrada. Às vezes não foi nem o cara que fez. Tu tá cobrando dele algo que na tua vida não está sendo resolvida, não foi resolvida antes. Às vezes a esposa, ou às vezes até o filho, até o marido, ele transfere para sua esposa algo que ele teve com problema com a sua mãe. Filhas que muitas vezes transferem para o marido responsabilidades que eram do seu pai. Muitas vezes, eu conheço histórias de casais que o pastor chegou e disse para o rapaz, eu quero casar com a fulaninha. Cara, ela não precisa de um esposo, cara, ela precisa de um pai. Primeiro ela precisa tratar o coração. E não trataram. E aí hoje vive uma vida, infelizmente, né, uma vida sem ser completa. Por quê? Porque a pessoa nunca conseguiu ser curada na situação do pai. E o que a gente fala, né? O que a gente diz quando a gente fala sobre a questão de orar, sobre buscar? Gente, todo mundo, todos nós carregamos algum trauma, alguma situação do nosso passado. Acontece, a gente teve situações, a gente teve outros relacionamentos, mas a gente tem que entender, como homem, como mulher de Deus, que a minha esposa, ela não pode, eu não posso olhar para ela como com os olhos que eu olhava para minha mãe, por exemplo. Que bom, né? Porque muitas vezes, meu irmão, os lugares estão invertidos na nossa família. A minha esposa, por muito tempo, ela foi o sacerdote do meu lar, porque era ela que buscava, era ela que ia mais para a igreja, era ela que era uma mulher de Deus, e eu não era. Então as coisas estavam erradas. Muitas vezes, na minha casa, antes de eu casar e depois que eu casei, as coisas continuavam erradas. Por quê? Porque a minha mãe, ela não me enxergava apenas como o filho mais velho. Ela me enxergava como o melhor amigo dela. Coisa que ela deveria falar com meu pai, ela queria falar comigo. Só que aí ela reclamava do meu pai de dia e de noite, o que me afastava do meu pai. E ela fez isso comigo, fez isso com meu irmão, fez isso com a minha irmã, até o dia que ela realmente entendeu que ela fazia errado. Só que o que isso acarretou ao longo dos anos trouxe muitos problemas para ela. Assim como o meu pai, que meu pai é um cara maravilhoso, um cara muito legal, não é convertido ainda, mas o meu pai, ele não era o meu pai, eu que era o pai dele. Tudo que ele tinha que fazer, ele pedia para mim. Tudo que ele achava que ele tinha dúvida, ele ligava para mim. Eu quero comprar tal coisa, o que tu acha? Eu preciso que tu faça tal coisa. Meu filho, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então os papéis estavam invertidos. Aí minha mãe dizia, porque aqui em casa tem que arrumar coisa, tem que ir lá arrumar um negócio lá em casa lá. Que casa? Ela falava para mim. 5 anos de casado, ele dizia, eu vou lá em casa, casa da mãe. Tá entendendo? Tem noção? E na minha casa fazia 1 ano que tava as coisas caindo. E aí eu ia, arrumava as coisas da casa da minha mãe, porque minha mãe precisa, mas ela tem marido. Marido, filho. Filhos, entendeu? E eu sempre naquela ânsia de querer ajudar, de estar sempre, ajudando, mas não cuidava da minha casa. Cuidava do meu lar. No momento que eu caso, a palavra de Deus fala que o homem, ele sai da sua parentela, né? E vai viver com a sua esposa. Irmãos, mas pastora, é difícil, né? Eu moro de aluguel, eu moro nos fundos da sogra. Gente, acontece. Eu morei na casa da minha sogra por 5 anos. Não, a casa da minha sogra, a casa alugada da minha sogra. Sem a sogra, né? Tá, sem a sogra, entendeu? Mas eu morei numa casa dela por 5 anos, tá tudo certo, entende? Mas se tivesse que morar junto, né, ia ser mais difícil. Ia, mas às vezes acontece, faz parte, entende? Só que a intimidade do casal, ela tem que ser cada vez mais blindada. Aleluia. Então, por que eu digo isso, irmãos? Por quê? Porque o meu relacionamento com a minha esposa, quando a gente casou, que a gente começou a construir os pilares eles não foram construídos da maneira certa. E um momento da nossa vida, esses pilares começaram a rachar. E nós tivemos que botar tudo, os pingos nos is,
conversar, alinhar, botar para fora, para ser curado, e aí começar a reconstruir tudo da maneira correta. Até hoje, né? Até hoje. É uma construção diária, mas a gente teve que fazer essa base, entende? E ainda dentro do apagar o histórico, né? Que é um dos pilares do amor, que o amor não guarda ressentimentos ou listas de erros. A referência bíblica é 1 Coríntios 13:5, que a pastora deu no início, lembra? E a continuidade: não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Isso é o verdadeiro amor. Também. Não se irrita. Já morreu aí, né? Já morreu aí. Então eu não amo de verdade. Já só esse daí já, não é verdade? Por que eu dou perdão? Porque a gente se irrita. A gente suspeita o mal. Com quem tu tava? O que tu tava fazendo? Com que horas tu vai voltar? Não é verdade? Às vezes as mulheres mais que os homens, ou mais que as mulheres, eu não tenho esse perfil, mas acontece. Não é verdade? Não suspeita o mal. Se o cara quer fazer o mal e a mulher quer fazer o mal, eles vão fazer. Só que depois eles vão se ver com Deus. Não é verdade? Não é verdade? E é uma construção em Deus, para chegarmos a um matrimônio santo, a um matrimônio imaculado. E quando a gente fala imaculado, parece uma coisa, né? Parece uma coisa assim, com os anjinhos, as asinhas. Não, o nosso leito santo não se trata da nossa cama, gente. Se trata daquilo que nós, não é só na nossa intimidade que a gente tira isso aqui, ó, as nossas roupas, mas é não ter reservas. Entende? Não ter reservas. Eu, meu marido, nós não temos reservas. Pensa dos podres mais podres, ele sabe. E vice-versa. Ah, mas que necessidade que tem? Não, não tem necessidade. Mas ele tem, eles conhecem o meu passado. Ele conhece o meu presente. Ele conhece as minhas intenções. Ele conhece. As coisas às vezes mais vergonhosas. Ele conhece. Hoje, nessa época ele não conhecia nada. Nem eu a ele. 4, 5, 6 anos de casado. Foi um transformar. E quem trouxe essa transformação foi o nosso filho, nosso primogênito, que hoje tem 9 anos. Porque a gente entendeu em Deus que o ciclo ele precisava mudar. O ciclo ele precisava ser renovado. E continuando nos pilares, soluções rápidas, né? A Bíblia orienta a não deixar o sol se pôr sobre a ira. Efésios 4:26. Para evitarmos mágoas. A gente não dorme em cama separada. Só com os filhos, né? Quando a gente, com os guri, põe ele para dormir, mas não é por briga. Às vezes eu vou botar os guri para dormir e acabo dormindo junto. Aí eu me acordo 2 da manhã. Mas volta para todo cama. Todo torto. Mas a gente... Eu sempre tive... Ele sempre queria... Não, eu vou dormir nessa... Não sei o que é. Aí eu não entendi. Eu disse, essa mulher é psicopata. Brigou. Tu vai dormir. Essa mulher é pescotapa. Ela chega pra mim, briga e me xinga. Não, vai dormir na cama comigo. Na cama. Não tem essa. Não, e é vamos louca. resolver. E a gente vai resolver. Porque não pode pôr. Não pode. Talvez tu não vai resumir. Tu não vai conseguir. Todo o problema tu não vai conseguir resolver naquele dia. Tá tudo certo. Mas me perdoa porque eu te ofendi. E tu me perdoa, porque isso. Pelo menos dormam reconciliados. Amanhã a gente conversa. Eu, Pamela, eu preciso de um tempo para digerir. Eu não sou aquela pessoa que, tipo assim, tu fala uma coisa, eu vou a paisagem, sabe? Cara de paisagem. Com ele, às vezes não é tanto. Mas com outras pessoas. Vai tá, eu vou digerir aquilo, vou ponderar aquilo. Se eu não gostar, pastora Tatá, olha só, depois de uma semana, assim, eu acho que não é bem assim, bem assado. O Rony já não. Ele fez agora, ele quer resolver agora. Se ela disser pra mim que, não, depois a gente conversa, é igual a minha mãe, sabe? Eu fico lembrando,
Não, em casa a gente conversa. Meu Deus do céu. Só que eu preciso, e hoje, graças a Deus, ele entende, assim como eu também entendo ele, que eu preciso desse tempo para me acalmar. Porque eu sou muito boa nas palavras. E pensa em ofender, eu sou melhor ainda. Entendeu? Então, assim, ó, eu mato com a minha língua. Assim, né? Então eu tenho que vigiar. Então eu prefiro ficar quieta, passar a brabeza. Senhor, passa tal bálsamo, né? Exorciza a irmã aqui. E aí sim eu converso com ele. Entende? Porque eu sei que eu tenho certeza que se eu abrir minha boca, eu vou matar ele. E eu vou ter que depois recolher todas as palavras pedindo perdão. Então é 2 trabalhos, entendeu? Então eu fico quieta. Hoje ele entende mais. Eu diminuí o tempo, né, de espera, e ele entendeu o meu tempo. Então, soluções rápidas, gente. Não se pôr o sol, a ira. Discutiu, resolve antes de dormir. Talvez não vai resolver a vida 10 minutos antes da meia-noite. Não é isso. Só que não dormir brigado. O pezinho precisa estar encostando da noite. Imagina nesse frio, gente. Entendeu? Aí, às vezes, só de birra, tu fica para um lado, ele fica para o outro. Não precisa disso. Tu não casou para isso, não é verdade? Tu casou para estar encostado. Tu casou para desfrutar. Não é verdade? Aqueles pés gelados. Mas tu é pago para isso. Não é verdade? Sabe? Iniciativa mútua. Um dos pilares importantes. Tem que ser mútuo. Não só ele e não só eu. Houve um tempo... Vou falar. Desculpa. Houve um tempo que só ele. Em tudo. Conversava, buscava. Até na intimidade. Abro para vocês. Eu estava tão saturada. Porque ele só trabalhava. E ele, só ele, e fazia, e que nem ele falou, lavava flor e aquela coisa toda, e eu era uma pedra de gelo. Eu já estava saturada, não aguentava mais, todas aquelas histórias que ele falou lá da mãe, nananana. Pensa que eu estava saturada de tudo. E os dois errados. Eu com os meus motivos e eles com os dele. Então por que tem que ser mútuo? Botar para fora. Quem foi ofendido deve estar pronto para liberar perdão. E quem ofendeu deve buscar a reconciliação. Porque o ciclo, ele nunca vai acabar. Lembra que eu falei? A gente tem que botar. Sabe quando tu põe a mão numa engrenagem e parou. Porque senão vai ser eterno. A briga, as discussões. Porque o teu pai, não, mas o teu pai é também. E que não sei o que, não é verdade? Se tu entrar nisso daí, nunca vai acabar. Então vamos assim, acabou. Nunca mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Pedir perdão não é algo fácil. Né, mulheres? Não, está assim. Mulheres, tô perguntando para vocês. É fácil pedir perdão? Não é. É muito difícil. Não é. Mas eu vou dizer, eu conheço, depois de muitos anos, minha mulher ela desenvolveu uma técnica para pedir perdão. Vocês sabem como é que é? Ela pode errar, que ela não erra, na verdade, né? Equivoco. Me equivoco. É um equívoco apenas, né? Só que, por exemplo, né? Quando ela vê que ela errou feio comigo, ou que ela, né? Que ela quase pensou que errou, ela só errou um dia que ela pensou que ela tinha errado, né? Mas ela faz assim do nada, assim, tá braba, né, comigo, e eu, mas ela que tá errada, né? Mas eu fico quieto, né? Daí ela olha pra mim, assim, do nada, assim, tu não vai me pedir perdão? Aí eu já entendi tudo, né? Aí ela chega assim, do nada, assim, na cama, né? Tá aí, tu não vai pedir perdão? Com aquela cara mais deslavada, assim, como é que é? Aí ele começa a rir, entendeu? Eu não consigo. Aí deu. Aí é difícil. O bom de ser sanguíneo é isso, ele é facinho. Entendeu? Não, outra. Ela errou comigo agora, cara, daqui 10 minutos eu já não lembro nem do que era. Tu nem sabe porque tu tá bravo comigo, né? Eu digo, não. Mas eu tô bravo contigo, eu digo pra ela. Não, mas tu esqueceu, né? Esqueci. Acontece, eu esqueço mesmo, entendeu? Já ela não. Ela, se eu errar hoje, daqui uns 3 anos, ela lembra. Não, mas eu lembro daquela coisa que você... Mas hoje não. A questão pior é que assim, é o mesmo erro, entendeu? Então não tem como esquecer. Sabe? Tipo, não tem... Tipo, o que eu reclamo? Qual que é a minha linguagem de amor, assim, top? Porque são 5, né, linguagens de amores que existem. Vocês conhecem essa parte, não? Conhece? Tá.
Então, é presente, palavras de afirmação, tempo de qualidade. Me ajuda. Palavras de afirmação, tempo de toque físico e atos de serviço. Obrigada. É só tempo de qualidade. Tu não precisa dizer que me ama. Tu não precisa me dar presente. Quer ver? Ela adora isso aqui, ó. Tem pavor. Só que assim, ó, só fica comigo sentado do meu lado. Não precisa me tocar. Só fica comigo do meu lado. Aí eu chego do lado, o que eu quero fazer? Aí, não, a coisa que me irrita. Ele pega a mão, só pega a minha mão, fica com a mão quietinha. Com a mão quietinha. Só com a mão quietinha, só. Viu? Entendeu? E que mulher ruim? Viu? E ele quer fazer carinho, ele quer isso, ele quer aquilo. E ele diz, ai, amor, eu te amo. Ai, como tu é linda, ai, como tu é maravilhosa. Eu sei, amor, não precisa me dizer, tá tudo certo. Só que automaticamente a pessoa que é assim, ela também quer. Aleluia. Medalha, medalha, medalha. Ela também quer a linguagem que ele entende de amor, ele quer de volta. Aí tu pensa pra mim. Entendeu? Só que a única coisa que eu quero é que ele fique comigo. Só que desde que a gente casou, essa criatura só trabalha. Só trabalha. Só 15 anos que a gente casou, então não é tanto. E aí, quando ele diz que tem que trabalhar depois do horário comercial, é a mesma coisa que ele tá. Eu sei, racionalmente, eu estou dentro da empresa, a gente trabalha junto, eu sei as demandas. Sabe dos compromissos da empresa. Eu sei que a gente precisa honrar. Mas o meu racional sabe. Só que ele dizia, olha só, tem que ficar até 1h lá, porque é um prédio comercial e que não sei o que não sei quanto, a gente precisa trabalhar, então das 7 a 1. Quê? Para quê? Tu não tem funcionário? Quê? Eu não chego a brigar, né? Aí ele fica quieto, ele entende, e eu também engulo, entendeu? É a mesma coisa que ele está dizendo, eu não te amo. É a mesma coisa. Racionalmente eu sei, eu estou falando aqui para você, mas é o sentimento que eu tenho, que ele está escolhendo o trabalho a mim. Mas pelo menos hoje ela não baixa mais o espírito ragatanga, né? Porque antes, né? Hoje não, hoje ela... Mas até isso a gente acaba melhorando, a gente aprende a brigar, a gente aprende a discutir, entende? Não, e antigamente eu não trabalhava com ele, agora eu trabalho com ele para ficar um pouco mais perto. Olha o nível que chegamos, viu? Para vocês terem uma noção. Então, mas glória a Deus, a gente entende que é um propósito em todas as coisas, fora as brincadeiras, né, gente? Então, seguimos com os pilares. Decisão é uma decisão espiritual, perdoar. Perdoar é um ato de obediência a Deus em primeiro lugar, independente de como você se sente no momento. Então, não depende se tu se sente o mais que sofreu mais dano, o mais injustiçado, o mais com perda, prejudicado. Sempre, sempre a cruz vai apontar o que foi de tudo pior. Que nem muitas vezes, mas não, tem umas guriazinhas que recém casaram, mas não é justo. Mas não é justo, eu faço isso, faço aquilo, e ele tá lá, olhando, jogando videogame. Essa é a geração que nós vivemos, né? Os homens de 30, pô, desculpa se você faz isso, tá tudo certo, tu com a sua esposa, mas aqui em casa, Deus o livre. Videogame lá em casa não entra. Não, pelo amor de Deus, já tem que concorrer com o trabalho, né? Imagina os videogame. Uns orçamentinhos de noite, acontece, né? Os projetinhos que eu Ele leva o notebook pra cama, gente, só um pouquinho, né? Mas tudo bem, a gente já resolveu essa parte. Né? Para desfrutar algumas coisas, a gente precisa de outras, né? Então tá tudo certo. Deixa o notebook de lado. E aí, essa geração que a gente vive, e aí eu digo assim, irmã, tu já sabia que ele jogava o videogamezinho dele? Sabia, mas agora nós somos casados. Tá, e tu acha que a probabilidade de mudar depois de casado é quanto? Se era um hábito que pra ti, quando tu era noiva, quando tu era namorada, acontecia, por que agora te incomoda? É o combo que tu casou, não é verdade? É o combo que tu casou. E aí eu te pergunto, é injusto? Foi justo Jesus morrer na cruz pelo teu pecado e pelo meu? Não foi justo, mas ele morreu para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Ele nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, não sendo justo, porque ele não tinha nenhum pecado. Tem noção? Então, minha irmã e meu irmão, não é justo mesmo. Não é.
Porque às vezes a gente está carregando peso, e principalmente a mulher ela adora carregar uns pezinhos que não é dela, não é verdade? Carregar uns pezinhos que não é dela. Por exemplo, mulher é muito habilidosa por natureza. A gente nasceu com muitas habilidades e foi Deus que fez assim. O homem, ele nasceu com a provisão, com a força, né? Da caça, de ir pra rua, de fazer. Só que ele é aquela coisa assim, ó, uma caixinha de cada vez, que nem diz o Cláudio Duarte, né? É uma caixinha de cada vez. E tá tudo certo. Foi Deus que fez assim, porque ele precisa de quê? De foco. No caso do meu marido é um pouquinho diferente, né? Porque eu sou TDAH. É um pouquinho diferente. Mas tá tudo certo, nada que o remedinho não regule. Mas é assim, Deus fez, independente de temperamentos e comportamentos, Deus nos fez como DNA, assim. Só que a mulher, por natureza, o cara não fez no tempo dela, e eu sou essa pessoa. O cara não fez no tempo dela, ela já tá lá na frente. Não, pode deixar que eu faço. Pensa que o Rony, ele teve que ser muito mais macho do que eu, tá? Porque eu era muito macho. Quer trocar uma lâmpada? Eu troco. Pra que eu vou esperar o homem, credo? Eu tenho 2 mãos, tenho 2 pernas bem fortinhas. Nesse nível. A gente ri hoje, mas muito eu tive que baixar a minha, como é que é, a minha crista. Não foi fácil. Casar com uma mulher forte não é fácil. Se a tua mulher tu sabe que aquela ali é uma mulher forte, honra a tua mulher. Porque tu também vai ter que ser forte. Entendeu? Para poder lidar com essa bênção que Deus te deu. E é uma bênção, sim, porque Deus, ele colocou a medida exata do teu lado que tu precisa. Se essa é a mulher que está no teu lado hoje, que o Senhor te colocou para viver esse tempo, então entenda que ela é a medida exata para te tratar, para te curar, para te transformar e para te elevar, para que tu seja cada vez mais parecido com Cristo. Mulher, o teu marido, esse aí que te desafia todos os dias, que tu olha assim, não pode ser que ele está fazendo isso de novo, não pode ser que ele esqueceu de novo a toalha em cima da cama, não pode ser, não limpou o Eu já desisti. Sabe? Irmã, roupa esse embolada é o no teu chão. desafio. Não, a roupa em cima da cadeira, não, mas não tá suja, eu usei só hoje. E né? aí nunca mais usa, É entendeu? porque tem aquela diferença da roupa aqui. Tá Tá suja. limpa, a que tá limpa, né? Tá dentro do roupeiro. A que tu usou hoje, mas que ela não tá suja para botar para lavar, então ela tá no meio termo, então ela tem que ficar em algum lugar, geralmente em cima da mesa, da cadeira, do lado da cama, da sala. Entendeu? Desistir, E é assim, entendeu? tá A tudo gente, certo. mulheres, aprendam comigo, pela nossa inteligência emocional, pega e põe para lavar. Não fala mais nada. Entendeu? Não, pior não é fala isso. mais nada. Às vezes a pessoa pergunta assim pra mim, tu tem medo que a tua mulher mexa no teu celular? Ela sabe, ela tem até a senha dela aqui, nem uso mais a minha senha, a senha é dela. Botou mesmo. Entendeu? Eu tenho medo é que ela descubra que eu fui trabalhar com a roupa que ela me deu nova. Não, que vocês não têm noção que essa semana o que ele me aprontou. Tu tirou foto? Do quê? Da blusa aquela que parecia que tinha saído de um bucho de um porco. Não. Gente, ele tinha ido para uma reunião. Vocês não têm noção. Quando eu cheguei, eu olhei ele. Não, sabe quando eu tenho vontade de me avançar? Porque o que acontece? Pode ser o ano que for, pode ser a era que for. Se o cara tá mal vestido, não é culpa do cara, é culpa da mulher, não é verdade? Então, homem, se a mulher fala, ouve, porque é mais bonito, é porque ela não precisa vestir. Tu tem também a vontade, tá? Não é sobre isso. Mas eu digo assim, está amassado, não usa. Por favor, pelo amor de Deus. Se tá todo trincado, que nem assim, ó, passei antes de sair de casa, passei antes de sair de casa, entendeu? Não, tá por baixo, não interessa. Deixa a mulher, é um cuidado, é um amor que a gente tá fazendo. Aí a criatura me aparece no trabalho. Tá? Não, mas assim, ó, não é um amassadinho. E a camisa só parecia que tinha sido mastigada, né? Mas não, vocês não têm noção. O surreal. Aí eu olhei pra ele e não consegui nem prestar atenção. A gente tava vendo o negócio. Ela não conseguia falar comigo. Eu não conseguia. Eu fiquei, sério, gente. Porque ele me conhece. E não é uma coisinha assim, tá aqui. Não, era toda. E branca. Branca. Tem noção? Então, assim, mulheres, é isso. Perdoa, amiga. Perdoa, porque eu tive vontade de matar. De matar. Riquinho. Mas continuamos aos pilares. A gente coloca
A gente coloca algumas situações do dia a dia para você saber que a gente também tem as mesmas dores. A gente também tem as nossas dificuldades e nossos desafios. E um dos pilares, né, para a gente estar caminhando por fim, sobre perdoar é restauração do vínculo, né? O perdão deve vir acompanhado de misericórdia, aconselhamento e consolo mútuo. Então, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o ombro amigo que a sua esposa vai ter é o seu. Por mais que tu não tenha paciência pro mimimi dela. E tem que ser o seu. Entende? Às vezes, o homem, a tendência do homem é ser prático, assim, lá em casa é um pouquinho diferente, né? Mas a maioria dos homens, eles são práticos, né? A maioria dos homens são muito práticos. Só que às vezes tu vai precisar ter um pouquinho de paciência, fazer um carinho. Não vai, não, tudo bem, né? Minha esposa querida, maravilhosa. Amor da minha vida, cala essa boca, né? Mas tu vai... Então é melhor tu ouvir, ela vai desabafar e tá tudo certo. E depois ainda tu pode até colher alguma coisa, né? Então, gente, tem que ser mútuo. Claro que o consolo, né? Tô brincando, brincadeiras à parte, mas às vezes o cara se estressou no trabalho, ou a mulher se estressou com os filhos em casa. Seja você esse lugar de escuta, porque a mulher, eu vou falar para vocês. Claro que aqui não tem ninguém assim. Porque são todas mulheres de Deus, né? Mas muitas vezes os problemas no casamento, e principalmente que diz respeito à traição, com mulheres é porque não perde o lugar de escuta dentro de casa. Tem na rua um que escuta mais que o marido dentro de casa. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Tá entendendo? Então, vigie. E aí o próximo ponto e o último, a proteção contra o inimigo. O perdão, né? Como proteção contra o inimigo. Guardar rancor abre brechas para a destruição do lar. Efésios 4:27. E essas brechas, elas podem se tornar rombos. Elas podem se tornar mágoas com raízes e passar por gerações. Assim como o Rony estava falando sobre as gerações dos pais que abriram rombos nele. Ele não falou isso? Que o problema do casamento dos pais refletiu nele e ele entrou num lugar que não era dele. E aí ele entrou num casamento que ele não tinha o lugar do casamento. Tá entendendo? A bola de neve, se a gente não rompesse esse ciclo, ia ser com os nossos filhos, ia ser com as gerações e assim sucessivamente. Ah, saiu. Então, protege o nosso lar. O perdão, ele protege o nosso lar dentro do nosso casamento, principalmente. Isso, tudo que nós falamos nessa noite é para a sua vida, como cristão, como homem e mulher de Deus, mas principalmente dentro do seu casamento, dentro do nosso casamento. São verdades, são pilares que a gente não pode nunca abandonar. Temos que sim nos rever. Às vezes a gente vai mexer no podre e vai feder. Eu vou dizer que às vezes o homem, não gosta de mexer. Na verdade, aí eu não quero me estressar. Aí eu não vou falar porque eu não quero me estressar, eu não quero brigar. Eu não quero brigar. Mas não, às vezes tu precisa não brigar, mas discutir. A divergência é natural. Tu não precisa toda a vida, amém. 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 Não existe casamento perfeito, gente. São duas pessoas completamente diferentes. Estamos há 15 anos juntos e a gente não concorda. Eu vou te falar que 80% a gente discorda. É sério. E tá tudo bem. Hoje tá tudo bem, né? Hoje tá tudo bem, porque hoje a gente sabe discordar. Ele é o comercial da nossa empresa e o técnico. Eu sou administrativa financeira. Pensa. Eu sou toda a vida, eu lido contra ele. Porque ele quer vender para todo mundo com o preço mais maravilhoso de todos e eu não quero gastar. Entendeu? Então a gente precisou discutir as situações sem levar para o pessoal. Senão, olha só, é inviável essa obra. Tem que usar isso, tem que usar aquilo, aquele outro, não sei o que, dentro do nosso planejamento. Tá entendendo? Isso para nossa vida, a gente teve que remanejar, sabe? E a gente quer concluir, né? A gente quer concluir falando que tudo que nós falamos essa noite passou por nós. Passa por nós. Creio que passa por vocês. A gente brinca, né? A gente riu. Todo mundo se identificou de alguma maneira, independente de quantos anos de casado.
a estação que você vive, né? Mas Deus, ele não uniu duas pessoas para simplesmente desfrutar nessa terra. Mas Deus, ele colocou o pastor Taylor e a pastora Tatá por um propósito específico. E quando uma mulher e um homem entendem o seu propósito específico nessa terra, a gente estoura a bolha. Quando Deus falou para nós que nós íamos casar, foi exatamente isso que a gente recebeu como palavra. Nós íamos ser uma bomba no inferno. Só que a gente não sabia quantas bombas a gente teria que enfrentar para que isso acontecesse. É um trabalhar diário. É uma luta diária. É uma construção de 2 diária, não só de 1, de 2 diária. E com esse entendimento, a gente quer que você se coloque em pé. E a gente quer concluir, né? E a gente quer encerrar orando com vocês. E nos colocamos à disposição. Se há algo aqui, até em meio a risadas, em meio a... Não que a gente não leve a sério, tá? Não é isso. Só que a gente é assim. A gente gosta de brincar, não para desmerecer, mas para que você memorize.